Oi, pessoal. A gente começou a falar sobre os efeitos de janelamento, né? O que que é o janelamento? E agora a gente vai falar um pouco sobre como minimizar isso, né? A gente viu que tem alguns efeitos de eh, vazamento, né? De harmônicos. Então a gente precisa arrumar um jeito também de minimizar isso para que a gente não atrapalhe, né, na hora da gente fazer a análise na resposta em frequência. Então a gente viu que ele irá ocorrer sempre que a gente ia mostrar um sinal, né, porque a gente tem a definição de tempo. O tempo, na verdade, ele não tem começo e nem fim, né? Ele vem de menos infinito e vai até infinito. Então, quando a gente faz essa coleta de dados, o que a gente está fazendo é meio que cortar, né? A gente está pegando um pedaço do tempo ali, né? E faz esse intervalo de tempo, que é muito bem definido, né? Porque a gente coletou e a gente vai analisar esses dados aí nesse intervalo. Só que quando a gente faz isso, né? A gente faz o janelamento de forma intrínseca, né? Não tem como a gente fugir disso. E o que na verdade acontece é que matematicamente, se a gente for é, pensar, né, esse janelamento, na verdade, ele existe apenas é, de forma para a gente visualizar os dados, né? Porque o que acontece, a gente tem como se fosse nesse intervalo, a gente tem os dados diferentes de zero, né? Na verdade, os dados que a gente coletou, né? E para o resto, para o menos infinito e para o infinito, a gente vai ter dados iguais a zero, né? Os valores são zerados, que é exatamente isso que a gente faz quando a gente faz o padding, né? A gente faz isso lá no padding, né? Então porque a gente põe mais zeros e analisa um janelamento maior, né? A gente faz como se fosse um janelamento maior, só que com zeros. E aí aparecem, né, as frequências todas lá que a gente não vê quando a gente está fazendo diretamente a FFT, né? Então é isso aí que a gente precisa se atentar, né? Porque a gente também tem que fazer essa análise um pouco menos, né, trivial aí, né? Porque a gente tem que imaginar como que matematicamente isso aí está sendo analisado quando a gente faz o janelamento. Então, nós devemos nos atentar a esse janelamento, por quê? Porque é exatamente isso que eu estou falando, né? Quando a gente faz esse corte, o dado está vindo lá, se movimentando, né? O gráfico, e aí a hora que a gente faz o corte, ele acabou ali. Só que, na verdade, ele não acaba ali, né? Ele está tendo uma continuação de zeros. Então, ele acabou e tem uma continuação de zeros. Essa quebra é exatamente quando aparece esses harmônicos indesejados, né? Então, aparece harmônicos em forma de vazamento, que é o que a gente viu um pouco já lá na aula passada, né? A gente vou retomar aqui para a gente ver isso de novo. Então, essa variação brusca que a gente tem nos limites do intervalo, né, é o que acarretam esses problemas aí. Então, retomando, né, falamos sobre um sinal que tem uma frequência de amostragem de 1000 Hz, e tem 500 dados, né? O N é 500. E aí eu falei, olha, acontece vazamento quando a gente tem frequências ímpares, porque nesse caso aí a gente tem uma discretização da frequência de 2 Hz. Então ele tem 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. A gente só vê frequências pares. E nesse caso a gente tem duas frequências ímpares, né? 31 e 51. Então, nesse caso, a gente faz o janelamento desses 500 pontos e o final dele, né, ele não coincide com o final do padrão que a gente tem da onda aqui do nosso sinal, né? Que ele acabou aqui embaixo e está começando aqui em cima, né? Então, ele não fechou um ciclo completo. E se a gente vê aqui, a gente tem ciclos até, vamos ver, aqui, né? Então, a gente tem esse ciclo aqui, isso. Então, ele se repete aqui, né? Então, a gente tem todo esse ciclo que vai se repetindo, certo? A gente tem esses ciclos e ele teria que, né? Se a gente tivesse feito o corte, por exemplo, no 0,45, próximo aqui, né? É onde a gente acabaria o ciclo e começaria de novo, né? Então, a gente tem o fechamento do ciclo antes do janelamento.
Então a gente tem esse problema que é justamente a gente não ter, né, todas as frequências dentro desse janelamento aí, né, fechando ciclos, né, que é esse que é a busca quando a gente faz essa discretização, né. Eu dei uma comentada nisso na aula passada, né. E e aí o que acontece é o vazamento já na transformada discreta, né? A gente vê isso daqui, a gente não consegue ver a 51 e a 31 aqui diretamente. A gente está vendo, né, um vazamento, aparecem outras frequências aqui. Mas e se a gente faz duas frequências pares aí, né? Eu coloquei de modo que ela já começasse e terminasse no zero, por exemplo, né? Para não ter o problema de vazamento, porque depois a gente teria zero, né? Será que acontece realmente isso, né? Vamos analisar depois. Então veja só, a gente tem um padrão aqui que é um M, né? Depois um M invertido, aí um M invertido, né? E aí aqui ele acaba onde esse aqui é o mesmo padrão começaria, veja, né? Se ele está descendo aqui, ele desceria, faria um M e depois subiria, né? Seria esse mesmo padrão. Então ele está terminando, né, exatamente quando acaba o padrão aqui do nosso sinal. Então a gente tem um ciclo, né, o intervalo ali do janelamento, com os ciclos completos de todas as frequências que compõem o sinal. Então é por isso que a gente tem essas frequências bem definidas aqui na frequência, ok? Então não tem o vazamento quando a gente faz a transformada discreta desse janelamento aí. Mas a gente vê, dando um zoom, né, que mesmo ele acabando em zero, na verdade ele está acabando em zero, mas com uma tendência para ir continuar descendo aqui, né, diminuindo, uma derivada é menor que zero, né, negativa. Se a gente faz o padding, a gente vê exatamente isso, né, a gente acrescentando zeros, a gente tem o sinal aqui, ele tenderia a continuar, né, fazendo aqui o padrão dele, mas como o janelamento acabou aqui, a gente acrescenta zeros. E essa mudança brusca aqui, ó, que ele está indo para baixo e de repente ficou reto aqui para zero, né, ficou com uma derivada igual a zero aqui, é exatamente por isso que acontece esses harmônicos, esse vazamento aqui, quando a gente vê mais frequências, né, fazendo o padding. Então, se aproximando então da transformada contínua, né, que é aquilo lá que eu falei, a gente colocando um padding bem alto, né, a gente se aproxima bastante da transformada contínua de Fourier. E aí a gente vê esse vazamento. E esse vazamento, ele é problemático, porque aqui, ó, por exemplo, se a gente tivesse uma frequência por aqui com amplitude meio, por exemplo, né? A gente não saberia se essa amplitude é do vazamento ou essa amplitude é realmente de um sinal que a gente está procurando. Porque nesse caso, eu estou mostrando, falando assim, olha, essa frequência, essa frequência. Mas na verdade a gente analisa sinais que a gente não conhece. Então, a análise de um sinal desconhecido, que possivelmente vai apresentar muitas frequências que não são bem definidas, não são números inteiros, são números reais. Então, uma frequência 31,423, né? A gente não sabe o que pode aparecer ali quando a gente faz a análise de um sinal qualquer. E esses vazamentos podem tornar o sinal poluído, né, por conta desses efeitos de borda do janelamento. Então veja, fazendo padding, a gente vê, né, tem frequências aqui que tem amplitudes não tão altas e a gente pode se confundir, né, de o que é sinal e o que é vazamento. Ainda que aqui a gente tem poucas frequências bem definidas, né? Talvez nesse caso a gente teria 5, né? Podemos dizer que teremos 5. Então depois lá no MATLAB a gente vai discutir um pouquinho mais isso daí. E então a gente tem que ter uma maneira de minimizar isso, tá? De tentar fugir um pouco desse problema. A função de RAM ela faz exatamente isso, tá? Ela vai ser uma função que a gente vai multiplicar o nosso janelamento por ela. Então é por isso que a gente constrói a função da mesma maneira, utilizando, né, o n, que é o índice,
e o número de dados que a gente coletou do sinal. Então, ele vai ter o mesmo tamanho do nosso janelamento, tá? E aí a gente vai multiplicar o sinal por essa função. Essa função é uma função senoidal, né? Ela vai ter, ela vai ser centralizada, um cosseno, né, centralizado ali, porque a gente multiplicando ela, a gente vai ver ali depois que as bordas elas vão ser minimizadas. Então, tendendo, né, de forma suave também, que é o que é interessante, né? Vou mostrar ela aqui para vocês. Então veja que ela é uma função cosseno, né? Só que ela está deslocada de maneira que as extremidades ela, ela tende a zero também de forma suave com que a sua derivada aqui seja zero, né? Que é importante. Então aqui também é a mesma coisa. Então, a hora que a gente faz essa multiplicação pelo nosso janelamento, a gente faz com que o nosso sinal também tenda a zero ali de forma suave, né? Então, vamos ver aqui, nesse caso que a gente teve ali a análise do sinal desconhecido, né, com frequências variadas, a gente vai multiplicar esse janelamento pela função de RAM ponto a ponto, né? E aí esse combinado gera esse sinal. Então veja que aqui no meio a gente tem sinal muito parecido com o original, porque a gente está multiplicando por 1, e nas pontas ele tende praticamente a zero, né? Então a gente fazendo, por exemplo, aqui ó, na ponta, né? Aqui a gente tem uma amplitude de menos 20. Aqui a gente está multiplicando por um valor que está muito próximo de zero. Então, isso aqui foi para zero. Então, todo esse intervalo que está bem próximo da extremidade, né, do janelamento, ele vai para zero. E ele não vai só para zero, mas como ele vai diminuindo aos poucos, né, para que isso não mude para zero do nada, né? Então, tenha uma suavização para que a gente não tenha essa mudança brusca e não tenha o vazamento, né, gerando aqueles harmônicos que a gente vê. Então aqui que a gente tem quase um menos 20, está multiplicando por meio. Então, na verdade, ele ficou metade dessa amplitude aqui praticamente, né? E aí aqui não, bem no centro a gente tem o valor próximo de 1. Então, esse valor vai ser muito próximo do original, certo? É a mesma coisa quando a gente vai indo para o final, né? Quanto mais próximo da borda, mais próximo de zero a gente fica. E aí a gente vai analisar essa janela aqui, com as bordas tendendo a zero, a gente vai ter uma frequência muito mais limpa. Veja que a gente tem agora essas 6 frequências, né? Então lá a gente, analisando outro gráfico, a gente não tinha essa clareza que tinha essas 6 frequências aparecendo. A gente tem mais uma aqui, ó, que ela é pequenininha, mas ela é uma frequência importante, ela é um dado, né? Ela tem significado, ela não é só vazamento, tá? Uma outra coisa que é importante notar aqui é que essas ondas, né, elas ficaram um pouco maiores do que elas eram. Então, a função de RAM ela dá uma suavizada. A gente vai dar uma brincada no código ali. Eu vou mostrar isso também, mas é importante entender isso. Então, o range, então, por exemplo, a gente aparece essas frequências ali, né? Então a gente tem que ter um intervalo de segurança, assim, vamos dizer assim, né? Então, se eu quero enviar uma informação, eu vou ter ali um intervalo de 6, 7 Hz, né, de segurança, vamos dizer assim, né? Esse intervalo aqui tem que ser uns na verdade aqui vai a 10, né? Deve ser uns 6, 7 Hz. Então, essa segurança que a gente tem que ter de intervalo para que uma não interfira na outra. Se a gente colocar valores bem próximos, pode ser que a gente não enxergue isso como uma frequência só. A gente vai, aliás, a gente não vai enxergar como duas frequências diferentes, a gente vai enxergar como uma frequência só. Isso pode ser ruim na hora de você fazer a análise dos seus dados, né? Então, sim, você vai fazer um envio por comunicação por frequências diferentes. Aí você pode ver assim, eu trabalha nessa faixa, trabalha nessa faixa. Por quê? Porque as faixas são justamente essa segurança aqui que você tem. Porque a hora que você recebe, você tem que fazer esse tratamento, né? Então, você tem faixas que definem muito bem a sua comunicação.
né? Até mesmo, por exemplo, o Wi-Fi, você vai pegar os canais de Wi-Fi, né? Eles trabalham, o primeiro canal é sei lá, 2 ponto, agora eu não lembro de cabeça, mas por exemplo, 2.2, aí outro é 2.3, 2.4, são intervalos bem definidos, né? Para que esses 100 Hz que fica ali para você ter segurança, né? É... E o janelamento, né, a gente vê que ele tem essa integral aqui igual a meio, tá? Se a gente faz a integral dessa função, ela vai dar meio. E aí o que acontece, né? Essa integral sendo igual a meio, a gente tem uma divisão da nossa amplitude na resposta em frequência por 2. Na verdade, aqui era para ser 6, né? Aqui era para ser 4, por exemplo, né? 5, então ficou 2,5. Então, as amplitudes elas foram divididas por 2. Por quê? Porque foi minimizado, né? O sinal ele foi diminuído, né? Na verdade, o sinal original ele tem mais amplitude do que realmente está sendo mostrado aqui, né? Então, ocorre essa divisão aí por conta da energia, né, que o RAM acaba fazendo proporcional aí, né? Então, como se você removesse 50%, né, da energia do seu sinal, porque você está tirando essa parte das bordas aí, tá? Então, vamos no MATLAB, dar uma olhada lá. Tem várias coisinhas que vocês podem mexer no código para ir brincando, né? Então, coloquei, por exemplo, o 30 e o 50. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. A gente tem, então, né, uma construção do sinal, como a gente conhece, tá? E aí eu criei a função RAM aqui, né, e multipliquei o sinal pela função RAM. E aí virou o sinal já modulado ali com a função RAM, tá? Então, que vira, né, esse daqui, esse valor modulado aqui, ó. Então, veja que nosso sinal original era esse, né? Esse. E aí as extremidades aqui, elas ficaram minimizadas, certo? Então, a gente vê isso aqui acontecendo. Lembra que eu falei que fica um pouquinho mais gordo, né? Ali a faixa. Então, veja, em vez de aparecer uma só aqui, né? Uma só aqui, a gente está vendo outras que aparecem aqui do lado, porque ela dá uma engordadinha, né? Então, a faixa ela fica um pouco maior, tá? Então, isso que eu queria mostrar com esse sinal aqui. Depois vocês podem brincar. Então, por exemplo, colocando 31, né, e 50, por exemplo. Vocês podem trocar. Então, aqui aparece o vazamento, né, na discreta da mesma maneira. Então, o RAM ele não tira isso, tá? Então, na discreta vai aparecer. Só que a hora que você faz aqui, olha, aqueles vazamentos não existem, né? Então, quando você faz o padding e usa o RAM, você não vê aqueles vazamentos, né? Eu vou tirar aqui o RAM para a gente ver. Vou colocar assim. Simplesmente vou colocar que ele é igual a 1, né? Então ele vai se manter. Quer ver? E aí a gente vai ver que tem um vazamento, né? Quando a gente faz o padding, né? Então isso aqui não é legal, né? A gente tem interferência de um no outro aqui, né? Essas interferências, se elas são muito próximas, né, acaba dificultando de, né, você fazer uma avaliação. Isso vai acontecer se você usa o RAM também, né? Como eu comentei, eu vou fazer de novo, quer ver? Colocar, por exemplo, 35. Então, desse jeito vai ter uma interferência, né, normal, por conta do vazamento. A gente vê que tem essa... tá muito próximo, né? Tem uma interferência, a gente não consegue ver a amplitude, era para ser 1 e 2, na verdade ela é maior, né? Então, a gente vai minimizar isso com o RAM, mas possivelmente a hora que a gente fizer o RAM, a gente vai ter o problema que eu falei de eles estarem muito próximos. Vamos ver, estou testando, tá, gente?
Elas estão muito próximas. Você tem que tomar cuidado com isso também, tá? Você vai analisar, então aqui você sabe que está acontecendo frequências nesse intervalo aqui, mas você não sabe exatamente, né, se você não sabe exatamente qual frequência que está acontecendo aqui, porque está tendo uma junção das duas, né? Então acaba sendo um problema. Então veja que assim, a gente tem ferramentas, mas a cada ferramenta que a gente vai incluindo aí, ela pode apresentar um problema diferente, né? Então também tem que tomar cuidado com isso. A gente vai ver um pouco mais, tá? Que talvez fique mais claro que pode ser melhor, né? Essa ferramenta aí que vocês vão ver como que dá para utilizar. Mas veja, quando a gente põe junto e não usa o RAM, acaba sendo melhor. Então, não dá para utilizar as ferramentas, né, de maneira cega. A gente tem as ferramentas, mas, por exemplo, nesse caso, a gente conseguiria fazer o padding e analisar que tem duas frequências interessantes aqui. E aí, a hora que você faz o RAM, você sabe que as frequências interessantes estão acontecendo naquele intervalo, né, de... Aqui, ó, acontece em 30, né, e 35, né, alguma coisa assim. Então você sabe que as suas frequências estão acontecendo aqui, tá? Então o que você pode fazer? Você faz essa análise, sabe que as frequências estão aqui, mas será que essa daqui é? Será que essa daqui é? Né? Então aí você aplica a RAM e faz a análise da RAM daí, né? Daí com o janelamento de RAM. E aí você vê que aquelas frequências que estavam mais para cima disso daqui, né, que era só vazamento mesmo. Então aquelas duas frequências que estavam aqui eram as mais importantes. Então você utiliza essas duas frequências aqui. A gente vai ver mais maneiras de fazer essa análise, tá? Vai ficar mais claro como também minimizar esse problema que o RAM coloca, tá? Então aqui eu coloquei frequências aleatórias, né? E aí eu vou aumentando a amplitude. Então, que é aquele sinal que a gente viu lá. Então, aqui, né, a gente fazendo o RAM, a gente vê que aparece essa frequência aqui. Essa frequência aqui aparece. E não aparecia direito quando a gente não tinha, né, o janelamento aqui. Quando a gente faz desse jeito, a gente tem um sinal que fica meio bagunçado aqui na discreta. Então, a gente pode fazer o padding para ver melhor. E aí, quando a gente faz o padding, a gente não... Assim, isso aqui pode passar despercebido, né? A gente tem uma frequência aqui, olha. Essa frequência, qual que é? É a 21.1, né? Mas isso aqui pode passar despercebido. Na hora que você faz o RAM, você fala assim, não, eu tenho 6 frequências importantes ali, né? As 6 frequências que aparecem, elas são importantes. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai ter essas análises que você pode fazer, né, para ver quais frequências que estão aparecendo no seu sinal e que são importantes. Beleza? Dessa aula é isso, né? Vocês têm uma brincada no código, agora começa a ficar mais pesado, né? Essas análises, porque a gente está cada vez mais incluindo ferramentas diferentes. Olha, tem o padding, né? Agora tem esse janelamento, a gente tinha visto o efeito do janelamento, e a gente está fazendo um janelamento agora adequado, né? Para que a gente não tenha esses efeitos indesejados, mas esse janelamento também inclui alguns probleminhas ali. Então, precisa ficar atento, né? Fazer a análise de todos os plots, né? Você vai fazendo os plots ali e vai analisando. Olha, eu tenho frequências importantes aqui, então vou dar uma limpada, vou dar uma verificada, né? Então, lembra que na primeira aula eu comento, né? A gente tem as ferramentas e as decisões. E então, justamente isso, né? Eu estou falando para vocês as ferramentas e as decisões que vocês vão tomando na hora da análise, que é importante. Não dá para falar assim, o RAM ali é o melhor, eu já vou colocar. E aí pode ser que vocês enxerguem uma frequência só em vez das duas, né? Porque elas estão muito próximas. Então, fiquem atentos, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal.